João, capítulo 19, a partir do versículo 17. Glória a Deus. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. A crucificação. Elevando ele as costas à sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo das cidades, e estava escrito em hebraico, grego e latim. E diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. E respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. E isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo, a quem ele amava, estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. E depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilato que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz as escrituras: verão aquele que transpassaram. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Né, irmãos, o quanto a gente não ouve falar sobre a crucificação de Jesus Cristo, né? Todos sabem como Jesus Cristo morreu. Foi uma morte terrível, né, irmãos? Foi crucificado, foi açoitado. E quantas vezes essa mensagem muitas vezes não é pregada sobre a crucificação de Jesus Cristo, mas o quanto isso hoje em dia está muitas vezes vazio na vida daqueles a quem a ouvem. Muitas vezes isso está sem significado na vida daqueles que ouvem. Sabe, eles ouvem e eles dizem: eu sei,
Estou cansado de saber como é que Jesus Cristo morreu. Morreu lá na cruz, eu sei. Perdoou os nossos pecados, sim, eu sei. Sabe, mas isso não tem nenhum efeito na vida dele. Sabe, isso não produz nenhuma mudança na vida dele. Sabe, ele continua vivendo a vida como ele vivia antes. Sabe, ele continua tendo os mesmos propósitos que ele tinha antes de congregar. Antes ele buscava a realização dos sonhos, dos projetos, das vontades. Aí ele vem para a igreja, diz que se converteu, diz que entendeu, mas ele ainda continua buscando os sonhos, os projetos, as vontades. Sabe, esse ainda continua sendo o propósito da vida dele. Sabe, ele continua vivendo ainda em função disso. Sabe, não houve uma mudança, sabe, ele não conseguiu enxergar algo maior. Ele não conseguiu enxergar algo mais precioso. Sabe, esse é o problema hoje da mensagem. O problema muitas vezes não é que essa mensagem não está sendo pregada. O problema muitas vezes hoje é que ela está sem significado na vida daquelas pessoas a que ouvem. Glória a Deus. E nos 4 evangelhos nós temos essa passagem onde Jesus Cristo foi crucificado. E muitas vezes nós temos detalhes diferentes. Nós temos muitas vezes alguns apóstolos que vão dizer, alguns discípulos que vão dizer, quando ele estava sendo crucificado, as pessoas passavam, as pessoas olhavam Jesus Cristo crucificado, as pessoas liam lá, Jesus, o Rei dos Judeus, e eles balançavam a cabeça dizendo, esse aí é o Rei dos Judeus? Mas como é que pode? Como é que pode um rei dos judeus? Como é que pode ser rei dos judeus? Por que ele está preso aí? Glória a Deus. Sabe, por que ele não se salva? Onde já se viu? Você acha que se ele fosse o rei dos judeus, ele ia deixar matarem ele assim? Glória a Deus. Sabe, porque eles não entendiam o significado que aquilo representava. Glória a Deus. Sabe, eles não entendiam o que Jesus Cristo estava fazendo ali. Glória a Deus. Sabe, e esse é o problema hoje. As pessoas vêm para a igreja, sabe, e quando elas não ouvem sobre o carro, quando elas não ouvem sobre a casa, quando elas não ouvem sobre a solução dos seus problemas, elas viram e elas fazem, puxa, mas para que a gente precisa ouvir isso? Glória a Deus, Senhor. Sabe, o que a gente precisa é de bem-estar. Glória a Deus. Sabe, o que a gente precisa é de satisfação. Sabe, o que a gente precisa é de uma vida melhor. Sabe, o que adianta vir na igreja? Sabe, a gente vem na igreja, sabe, e a gente espera que a vida melhore. Sabe, as pessoas não entendem o significado do que é cultuar a Deus. Não entendem o significado do que é salvação, sabe, do que é graça, do que é viver uma vida para glorificar a Jesus Cristo. Elas não entendem isso, sabe? E muitas vezes o culto está vazio, sabe? Não há significado em como cultuar a Deus, tanto quanto não havia significado nenhum quando eles olhavam Jesus Cristo crucificado ali, sabe? E balançavam a cabeça. E alguns dos discípulos, sabe? Lucas, se eu não me engano, o Evangelho de Lucas vai dizer que os próprios fariseus, os próprios mestres da lei, viravam para Jesus e falavam para eles, se você é mesmo Jesus, o Rei dos Judeus, desce dessa cruz. Glória a Deus. Desce dessa cruz que eu vou crer em você. Sabe, e eles mesmos haviam colocado Jesus Cristo lá. Glória a Deus. Sabe, e agora eles se viram, eles dizem, não, se você é mesmo Jesus, desce dessa cruz. Glória a Deus. Sabe, olha só o que a religiosidade faz com as pessoas. Glória a Deus. O que a religiosidade faz? A religiosidade faz isso. Deus, se tu está na minha vida, faz um milagre. Glória a Deus. E se o milagre não acontece, aí, se você não fizer, eu não vou servir mais, Deus. Glória a Deus. Porque eu não admito esta prova. Eu não admito esta enfermidade. Sabe, eu não admito. Sabe, hoje somos nós que determinamos Deus. Não é Deus que determina mais nada. Sabe, hoje somos nós virando para Deus da mesma maneira e dizendo, desce dessa cruz. Se você é mesmo Jesus, desce dessa cruz. E as pessoas vão dizer, se Deus fizer essa obra, aí eu vou crer. Sabe, se Deus fizer esse milagre, aí eu vou crer. Sabe, quando nós temos pessoas que creem, sabe, pedindo sinal para crer, sabe, nós temos incrédulos. Sabe, nós não temos fé.
Glória a A Deus. fé não pede sinais. Glória Sabe, a o que pede sinais é a dúvida. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então nós precisamos ter uma fé que não pede sinais, mas uma fé que ouve a palavra e crê. Glória a Deus. Uma fé que ouve a palavra, sabe, e aplica, sabe, e transforma a nossa vida mediante a isso. Glória a Deus. Sabe, nunca antes, como no nosso tempo, a cruz esteve tão vazia. Santo Senhor. Nunca hoje nós tivemos tantas Bíblias e nós temos tão poucas pessoas sem conhecimento nenhum da verdade da palavra Glória de a Deus, Deus. Senhor. Sabe, irmãos, nunca aconteceu como nós temos hoje. Sabe, porque hoje nós priorizamos outras coisas. Nós priorizamos muitas vezes um filme, nós priorizamos muitas vezes mexer no celular, nós priorizamos realizar alguma coisa. Mas quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, a gente logo pensa, mas cansa. Glória a Deus. Sabe, mas gasta dinheiro, tem que ir lá na igreja. Sabe, gasta tempo. Não, mas quando nós vamos fazer outras coisas, sabe, nós não nos preocupamos com isso. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então, nunca antes a cruz esteve tão vazia na vida daqueles que se dizem cristãos, Glória a Deus. na vida daqueles que se dizem crentes. Sabe, você olha para a vida deles e se você perguntar para eles, sabe, qual é a tua alegria? Sabe, qual é a tua satisfação? Qual é o teu prazer? Muitos deles vão dizer, sabe, é o meu filho, sabe, é a minha casa, sabe, é o meu emprego. Sabe, dificilmente você vai encontrar alguém que vai dizer, é Jesus. Glória a Deus. Sabe, é Deus, sabe, foi quando Deus me chamou. O meu prazer, a minha alegria, sabe, é caminhar com Deus, é fazer a vontade de Deus. Sabe, a maioria deles vai falar sobre coisas fúteis desse Glória a mundo. Deus, Senhor. Sabe, porque é isso que preenche a vida deles, é isso que os completa, é isso que os satisfaz. Sabe, então, foi pregada uma placa em cima da cruz de Jesus Cristo dizendo, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Sabe, era comum, quando alguém era morto, crucificado, eles colocavam uma placa lá para dizer o porquê que ele estava morrendo. Glória a Deus. Sabe, olha só, escreveram, esse aqui está morrendo porque ele é Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. É por isso que ele está morrendo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, a gente tem que ter em mente que não se crucifica pessoas boas. Glória a Deus, Senhor. Sabe, não se crucifica pessoas amigáveis. Sabe, Jesus foi crucificado porque ele era considerado uma ameaça. Glória a Deus. Sabe, Jesus era considerado um perigo. Glória a Deus. Sabe, Jesus não foi crucificado porque ele era uma pessoa, viam ele como uma pessoa bondosa, viam ele como uma pessoa, não, ele foi crucificado porque enxergavam ele como uma verdadeira ameaça. Glória a Deus, Senhor. Sabe, ele se considerava o rei dos judeus, ele estava se virando para os falsos mestres, ele estava virando para os fariseus e ele estava confrontando a vida religiosa daqueles homens. Então era uma ameaça. Jesus estava expondo eles que eles não caminhavam com Deus, que eles não buscavam a Deus de verdade, que eles não caminhavam com Deus de verdade. E Jesus não dizia isso com mansidão. Jesus não fazia isso com carinho. Jesus Cristo os confrontava, os chamava de hipócritas, os chamava de raça de víboras. Sabe, Jesus Cristo confrontava eles e depois eles vão dizer, quando eles foram fazer essa placa e foram colocar essa placa em cima da cruz, eles viraram para Pilatos e eles falavam, não escreve desse jeito não, escreve aí que ele se dizia rei dos judeus, mas não escreve aí que ele é o rei dos judeus não, escreve aí, ele se dizia rei dos judeus. Aí Pilatos vai dizer, não, o que eu escrevi. Glória a Deus. Sabe, a gente vê a providência de Deus fazendo as coisas acontecer do jeito que Ele quer. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, as coisas acontecem como Deus quer. Glória a Deus. As coisas não acontecem ao acaso. Sabe, as coisas não são jogadas. Sabe, irmãos, e a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que ter isso em mente quando as adversidades acontecem. Glória a Deus. Sabe, porque quando as coisas boas acontecem, sabe, a gente diz, não, foi Deus que fez, essa coisa boa aí foi Deus que fez. Mas quando as adversidades acontecem, a gente vira para Deus e a gente diz, mas o que você está fazendo, Deus? Você não está vendo aqui, não pode acontecer não. Você está dormindo, Deus, acorda, não admita esta prova, não admita.
Sabe, se as adversidades vêm, elas vêm porque Deus permitiu que elas acontecessem. Glória a Deus, Senhor. Está dentro do propósito de Deus. E muitas vezes é para que nós venhamos a confiar. Glória a Deus. É para que nós venhamos a ter fé. É para que nós venhamos a confiar em Deus, sabe? E existem alguns detalhes importantes nessa passagem aqui, quando diz aqui no versículo 26, ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Glória a Deus. Olha só, Jesus estava sendo crucificado, a maioria dos apóstolos haviam se dispersado, mas havia ficado um ali. Glória a Deus. O discípulo a quem Jesus mais amava, que era João. João estava ali, do lado de João estava sua mãe, Maria. Glória a Deus. Né? E Jesus vendo João, vendo ali Maria, Jesus Cristo falou, ó mulher, eis aí agora o teu filho. Glória a Deus. E depois Jesus Cristo vai virar para João e vai dizer, depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Glória a Deus. Sabe, então Jesus Cristo vira para Maria e vai dizer, Maria, eis aí agora o teu filho. E Jesus vira para João e vai dizer, João, eis aí agora a tua mãe. Glória a Deus, Senhor. Sabe o que Jesus Cristo está querendo dizer aqui? Que o Evangelho cria laços muito fortes. Glória a Deus. Laços muito fortes, sabe, que superam os laços familiares. Glória a Deus. Sabe, diante do Evangelho, não existe nada que supera um laço de uma vida cristã, sabe? Não existe influência de família, não existe status, não existe condição financeira, sabe? Não existe nada que supera, sabe, um laço de uma vida cristã verdadeira. Glória a Deus. Sabe? Então Jesus Cristo está dizendo, ó, agora, João, trate ela como se ela fosse sua mãe. Glória a Deus. Agora, mãe, ó, ele é o teu filho. Sabe, irmãos, e esse laço tem que estar dentro de nós. Glória a Deus. Sabe, é através disso que nós temos que estar unidos. É através disso que nós temos que estar ligados. Glória a Deus. E muitas vezes as pessoas estão ligadas por tudo, menos por isso. Glória a Deus. Hoje em dia você vai dentro das igrejas, aí tem lá um grupinho das pessoas mais ricas. Glória a Deus. Aí tem o outro grupinho lá. Por que aquele grupinho lá está unido? Não, porque aquilo lá é tudo família. Família é grande, então tá aquele grupinho lá da família. Ele não se mistura com o outro grupinho que é dos ricos. E tem o outro grupinho que é dos pobres. Sabe? E tem o outro lá que é dos que gostam da baguncinha. Então eles estão unidos porque eles gostam das baguncinhas, das coisinhas. Sabe, irmãos? O que nos une? Sabe, o que nos une é esse laço, é a verdade da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus é mais forte do que os laços familiares. A verdade da palavra de Deus é mais forte do que isso tudo. Sabe, e é isso que tem que estar unido em nós. Glória a Deus, Senhor. É por isso que aquela passagem que o nosso irmão Elias citou, quando Jesus Cristo está pregando e vão dizer para Jesus Cristo, ó, está chegando aí a tua mãe e os teus irmãos. Jesus Cristo vai dizer, não, esses aqui, ó, são minha mãe e meus irmãos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, os laços de quem estão, os laços de quem está comigo aqui ouvindo a palavra é muito maior do que os laços familiares. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, nunca podemos misturar as coisas. Sabe, nunca podemos colocar, sabe, a família acima da verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, nunca podemos colocar o nosso emprego, o nosso status, a nossa condição financeira acima da verdade da palavra de Deus. Sabe, isso é o mais importante. Sabe, irmãos, e essa é a nossa prioridade, caminhar com Deus, fazer a vontade de Deus, sabe, e João deixa isso registrado aqui. E a partir desse momento, o que ele fez? Ele pegou Maria e levou Maria para sua casa. E a partir daquele momento ele realmente tratou ela como se ela fosse sua mãe. Glória a Deus. Sabe, por isso que quando nós nos chamamos de irmãos, sabe, é muito mais forte do que com um irmão de carne mesmo. Porque muitas vezes o irmão de carne, ele não quer saber de nada. Sabe, ele não quer caminhar com Deus, sabe, mas quando nós chamamos o nosso irmão pela verdade da palavra de Deus, quando ele é nosso irmão em Cristo, sabe, isso é muito mais forte, sabe, do que um irmão de família. Glória a Deus. Sabe, irmãos, isso é muito mais forte, sabe, isso é muito mais importante. Glória a Deus. E é isso que a passagem aqui está nos dizendo. Glória a Deus, Senhor Jesus.
Depois ele vai dizer: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Glória a Deus, Senhor. Sabe, olha só o que vai dizer. Jesus sabia que todas as coisas estavam terminadas. Tudo aquilo que precisava acontecer, havia acontecido. E aí ele vai dizer uma parte importante, ó, para que a Escritura se cumprisse. Glória a Deus. Sabe, versículo 28, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. O que Jesus Cristo está querendo dizer aqui, tenho sede? E em nenhum momento Jesus Cristo reclamou da sua condição física. Glória a Deus. Em nenhum momento Jesus Cristo disse: nossa, mas o meu corpo está doendo muito, eu fui açoitado. Glória a Deus. Sabe, o meu corpo está doendo muito, eu tive que carregar aquela cruz, eu estou aqui com os meus ossos todos doendo. Em nenhum momento Jesus Cristo reclamou sobre a sua Glória condição a Deus. física. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que ele realmente só quer um copo d'água? Santo Senhor. Sabe, irmãos, não. Está dizendo aqui, ó, para que se cumprisse a Escritura, ele disse. Ele só disse isso para que se cumprisse a Escritura. Tenho sede. O que esse versículo está querendo dizer é que Jesus provou a condição humana. Glória a Deus. Sabe, a condição do homem fora de Deus é uma condição de estar sedento. Sabe, irmãos, é uma condição de você querer água e o homem tenta se satisfazer em coisas que não são água. Glória a Deus. Sabe, o homem tenta se satisfazer no seu bem-estar, o homem tenta se satisfazer em coisas materiais, o homem tenta se satisfazer numa condição boa, mas isso simplesmente dá a ele mais sede. Glória a Essas Deus. coisas não podem satisfazer ele. Glória a Sabe, então Jesus Cristo provou essa condição porque ele estava ali no nosso lugar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a sede, e o único que pode matar a nossa sede é Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Jesus Cristo provou essa condição e Jesus Cristo vai dizer: tenho sede. Sabe, porque naquele momento ali, ele estava afastado de Deus. Glória a Deus. E estar afastado de Deus, sabe, é algo que nos traz essa condição de estarmos sedentos. Glória a Deus. Não há o que nos satisfazer. Glória. Sabe, irmãos, não há o que nos alegrar. Não há o que nos completar. Glória. Não há como estar completo. Não há como estar realizado fora de Deus. E era essa condição que Jesus Cristo estava provando ali. E por isso ele vai dizer: tenho sede, para mostrar a condição que nós estamos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, as pessoas acham que se tiverem um emprego melhor, elas vão ser felizes. Glória a Não, Deus. se eu tivesse aquele carro dos meus sonhos, eu ia ser feliz. Sabe, mas o problema do homem não está no carro que ele anda. Glória a O Deus. problema do homem não está na roupa que ele veste. Não está na casa que ele mora. O problema do homem é o pecado. Glória a E Deus. ele precisa de um Salvador, Glória a Jesus Cristo. Sabe, irmãos, e fora dessa condição, a única coisa que nós temos são pessoas sedentas, tentando matar a sua sede naquilo que não é Deus. E cada dia mais e mais eles se encontram mais sedentos, né? Glória a Deus, Senhor. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Glória a Deus. Né? A palavra de Deus se cumpriu. E quando Jesus Cristo vai dizer está consumado, o que Jesus Cristo está querendo dizer? Jesus Cristo está querendo dizer, sabe, eu realizei o propósito de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, Jesus Cristo não foi crucificado ao acaso. Glória a Deus. Sabe, não havia chance nenhuma de Jesus Cristo não ser crucificado. Glória. Sabe, muitas vezes as pessoas vão dizer que as pessoas poderiam agir de maneira diferente. Não poderiam. Glória. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Glória a Deus. É o que diz a palavra de Deus. Esse era o plano de Deus. Glória. E quando Jesus Cristo disse está consumado, ele está dizendo eu realizei o propósito de Deus. Glória a Deus. Sabe, eu paguei o preço, eu percorri a distância. Sabe, que o homem sozinho
não poderia percorrer até Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, muitas vezes as pessoas acham que o Evangelho dá uma nova chance para que as pessoas possam viver uma vida e se achegar até Deus. Glória a Deus. Muitas vezes as pessoas acham que agora, sabe, agora Jesus Cristo te deu uma chance e agora você pode fazer diferente e você pode chegar até Deus. Não, Jesus Cristo não nos deu uma chance de ter uma vida melhor. Sabe, Ele não nos deu uma chance de a partir de agora, com as nossas atitudes, sermos aceitos por Deus. Não, Ele nos fez aceitos por Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, Ele nos salvou. Sabe, irmãos, Ele é um salvador. Sabe, Ele não nos deu uma nova oportunidade, não. Ele simplesmente nos salvou. Sabe, Ele se fez aceito por nós. Através dele que somos aceitos. Não temos agora uma chance de caminhar com Deus. Não temos agora uma chance de ir para o céu. Não temos agora uma chance de sermos bons. Não, Ele pagou o preço, Ele nos salvou, sabe, Ele nos capacitou, sabe, e quando essa verdade entra dentro de cada um de nós, sobre a crucificação, sabe, irmãos, nós não vivemos uma vida vazia, sem sentido. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, a coisa mais triste que tem é quando você está ensinando a palavra de Deus para alguém, quando você está pregando a palavra de Deus para alguém e a pessoa vive uma vida vazia, uma vida sem significado nenhuma, sabe? E quando você fala de Jesus Cristo, quando você fala para ela sobre conversão, quando você fala para ela sobre novo nascimento, ela fala, é muito lindo, é verdade mesmo, é assim que tem que ser, sabe? Mas aquilo não produz nenhuma mudança na vida dela, sabe? Aquilo não transforma a vida dela, e ela está dizendo que está entendendo, e ela está dizendo que agora conhece, e muitas vezes ela até se alegra de ter ouvido, mas aquilo não muda a vida dela. Sabe, irmãos, é somente um conhecer vazio, é somente um conhecer um conhecer assim da boca para fora. Sabe, irmãos, não é algo que transforma. Sabe, irmãos, precisamos sempre estarmos olhando isso na nossa vida. Será que aquilo que eu estou aprendendo está me transformando? Glória a Deus. Será que aquilo que eu estou conhecendo, sabe? Será que aquilo que Jesus Cristo fez cada dia mais e mais está me movendo para a sua vontade? Ou é apenas um conhecer vazio? Sabe, irmãos, é apenas um entender vazio, é algo que não tem significado, é algo que não tem sentido. Sabe, irmãos, isso acontece nas pessoas que estão mortas. Glória a Deus. Sabe, você está falando para elas, mas elas acham que estão numa condição melhor do que elas estão. Glória a Deus. Sabe, você está explicando para elas, mas elas acham que não são tão ruins assim. Elas acham que não são tão perdidas assim. Sabe, o pecado afetou a condição delas de enxergar a sua própria condição. Glória a Deus. E é preciso de um milagre para que Deus possa fazer com que elas enxerguem a sua condição. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que Deus possa preencher a nossa vida, sabe, com essa verdade, que essa verdade possa nos mover cada dia mais e mais para a sua vontade. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e isso é somente um milagre de Deus. Isso nunca pode cessar. Sabe, irmãos, é sempre cada dia mais e mais nos enchendo dessa verdade, é sempre cada dia mais e mais nos movendo para essa verdade, sabe? Nunca podemos regredir, sabe? Nunca podemos estagnar, parar na mesma direção. Sabe, irmãos, é sempre nos enchendo cada dia mais, e é sempre essas verdades nos conduzindo e movendo a nossa vida e fazendo com que isso possa transformar como vivemos a nossa vida dia após dia. Glória a Deus. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, Senhor. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor.